Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós vamos abordar conteúdos vinculados à teoria de Jean Piaget. A gente viu um pouquinho sobre a perspectiva de Skinner com o behaviorismo, em que se trabalha muito a questão do condicionamento, do comportamento operante e reforços negativos, positivos que caracterizam especialmente a condição de treinamento e busca de performance. Também observamos em Bandura, com a teoria da aprendizagem social, algumas características vinculadas especialmente à imitação e ao reforço positivo, que caracterizam busca de performance, ou seja, através da imitação de modelos, poder ter um objetivo melhor em termos do rendimento a partir do treinamento. Observamos também conceitos da psicanálise e fundamentados em Sigmund Freud, em que se caracteriza a elaboração de questões inconscientes e vinculadas também ao desejo, de como constituir-se em busca de um atleta que procure ter um melhor rendimento esportivo, a melhor qualidade esportiva, e com isso ganha-se na performance toda uma execução de tarefas correlacionadas ao desejo. Então todo atleta busca como desejo o maior destaque possível nas práticas esportivas que ele realiza. E a consideração que foi estabelecida em relação às possibilidades, à utopia e à condição do exercício para que o desejo possa se realizar, mas ao mesmo tempo a inquietude que todo atleta vem a ter nas suas conquistas, pois ao conquistar uma classificação, posteriormente o atleta quer ser o melhor, posteriormente ele quer ganhar um campeonato municipal, depois o estadual, depois o nacional, depois uma Olimpíada e assim por diante. E agora a gente vai ver a teoria de Jean Piaget, que é uma teoria voltada especialmente para discussões do âmbito escolar, educação física escolar. A aplicação desses conceitos piagetianos nesse processo de educação física escolar, trabalhando especialmente a condição do bom desenvolvimento motor por parte da criança, e que esse desenvolvimento motor vá dando, com o passar do tempo, autonomia nos processos de aprendizagens por parte da criança. No Brasil, a gente tem o João Batista Freire, que trabalha a educação física sob o prisma e sob a fundamentação do Jean Piaget. E ele procura, nas suas discussões, entender como que os conceitos piagetianos, as fases de desenvolvimento, estão atreladas a um bom trabalho que o professor de educação física possa vir a desenvolver e, com isso, caracterizar toda uma dinâmica de bom aprendizado, bom desenvolvimento e bons vínculos que a criança venha fazer a partir da ação motora para outras relações, ou seja, no aprendizado de matemática, língua portuguesa, história, geografia e assim por diante. A consideração que vai se fazer desse trabalho de educação física escolar é trabalhar o movimento como elemento que dará apoio para o bom desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo da criança. Então, em primeiro lugar, é importante que a gente destaque que a teoria do Jean Piaget vai levar em conta aspectos biológicos que caracterizam o desenvolvimento de todo ser humano. O que é esse caráter biológico ou essa base biológica? Todos nós, ao nascermos, de acordo com Piaget, já trazemos uma estrutura que poderá nos possibilitar, ao longo do desenvolvimento, domínios motores com qualidade, domínios cognitivos com qualidade, domínios afetivos com qualidade. Porém, esse processo ele depende da maturação do nosso sistema nervoso, a maturação neurológica. E essa maturação neurológica é uma parte específica dos seres humanos e ela vai ocorrendo à medida que a criança vai vivendo as suas experiências com a realidade. Ou seja, quanto mais a criança vai conhecendo o mundo, mais ela vai amadurecendo num processo de descoberta desse mundo. No âmbito da relação da educação física escolar com a teoria piagetiana, se caracteriza um espaço pedagógico. E esse espaço pedagógico, o que ele tem como elemento central? Trabalhar a ação motora para o bom desenvolvimento do pensamento lógico. Ou seja, quanto mais a criança apresenta um avanço na sua condição de motricidade,
mas ela vai avançar também no modo de entender aquilo que está à sua volta, entender o mundo, entender a realidade. Destaca-se também, né, que diante desse processo, conhecer implica em construir uma base de lógica, compreensão sobre aquilo que está à nossa volta, de tal modo que quando a criança se torna um adolescente, um adulto, a condição do raciocínio, a condição da lógica, a condição do entendimento vai guiar a atividade motora. Então, em um primeiro momento, quando a criança está amadurecendo, a sua estrutura neurológica está se organizando, a criança vai, a partir do desenvolvimento motor, organizando sua construção de pensamento lógico. À medida que essa estruturação de pensamento lógico venha a ocorrer, esse pensamento lógico começa a guiar e a conduzir o desenvolvimento motor. O que significaria, né? Então, um adolescente, quando vai fazer uma prática esportiva, antes ele vai entender a lógica de como o esporte funciona, para depois tentar fazer ação motora. E nesse fazer ação motora, ele vai pensando para qualificar, polir cada vez mais o movimento. Ou seja, o movimento vai ganhando uma qualidade mais intensa e significativa à medida que a criança vai ampliando o seu modo de pensar sobre a realidade. Também se destaca dentro dessa construção que os professores de educação física, quando eles não percebem que a atuação deles, o modo de trabalhar, todo o movimento, significa que esses movimentos têm uma base pedagógica, ou seja, quando o professor de educação física vai ensinar às crianças os seus movimentos, ele tem que ter uma ordem, tem que ter uma fundamentação pedagógica para poder entender por que a atividade motora é aplicada à criança. O que quer dizer também, né, que à medida que o professor de educação física tenha o domínio do que são as fases de desenvolvimento piagetianas, ele vai abordar de modo adequado o tipo de atividade física em conformidade com o estágio. Ou seja, o professor não vai exigir da criança um nível que estabeleça atividade motora, sem que essa criança ainda não esteja no estágio correspondente. O estágio designa como que pedagogicamente o professor de educação física escolar vai atuar de modo a dar maior qualidade para o desenvolvimento da criança. E com isso a estrutura do próprio pensamento que a criança vai constituindo a partir do início da sua vida ao longo do tempo. A epistemologia genética, ela vai se caracterizar, né, em dois aspectos importantes em termos de construção conceitual. Um aspecto é o empírico, a experiência, e o outro é o inatismo, o apriorismo. Vale salientar que, de modo direto, a epistemologia não se fundamenta somente nesses princípios. Então, se a gente falar, né, que a epistemologia genética só leva em conta a experiência, é falso. Se a gente falar que a epistemologia genética só leva em conta o apriorismo, que é a condição inata, que o indivíduo nasce pronto, também é falso. Mas a epistemologia genética, ela leva em conta a experiência, que é quando a criança começa a agir no mundo, e agindo no mundo ela vai aprendendo com a própria ação que ela realiza, e leva em conta aspectos a priorísticos, especialmente voltados para o sistema nervoso, que é a maturidade desse sistema. Ou seja, a epistemologia genética, ela não se caracteriza como uma base só experimental ou uma base só inatista, mas ela procura correlacionar aquilo, o suporte biológico que a criança traz, com as experiências que ela vai dominando a partir do momento que ela se envolve com diferentes ações em relação ao mundo. Dentro desse processo, né, entra em jogo aí o profissional de educação física, que a questão é como levar em conta o trabalho de um profissional de educação física para que as crianças, à medida que estejam, cada uma em uma fase de desenvolvimento, consiga agir de modo adequado em relação ao estágio em que a criança se encontra.
Ou seja, né, Piaget ele vai trazer, né, para todo o processo de educação motora, educação corporal, a necessidade que o profissional de educação física venha a ter em relação ao domínio da experiência motora que a criança possui antes de fazer um determinado trabalho com a motricidade. Basicamente, o que seria, né? De acordo, né, com a faixa etária com que o professor de educação física vai trabalhar as crianças, antes de desenvolver uma brincadeira, uma atividade, ele teria que levar em conta como que as crianças vão se organizando na sua motricidade, qual é a idade que a criança vem a ter, para que aí sim se fizesse um trabalho compreendendo toda a dinâmica da faixa etária em que a criança se encontra com o tipo de atividade motora que poderia ser realizado. Ou seja, o profissional de educação física, ao trabalhar com a criança, ele tem que entender que essa criança vai ordenando o seu corpo nas descobertas que ela faz de si mesmo na relação com o corpo de outras crianças. Quanto mais a criança convive com outras crianças, mais ela vai entendendo a própria condição das possibilidades que ela vem a ter em torno da atividade motora, do exercício motor, e com isso, dos processos que vão estar relacionados à sua condição de aprendizagem. O que quer dizer? Quanto melhor for o desenvolvimento físico, motor da criança, melhor é a condição da criança relacionar a ação motora com a sua condição de pensamento lógico. A gente pode dizer assim, a criança lá nos seus 3 meses de idade, ela ainda não tem uma estrutura de pensamento lógico. A criança com 3 meses de idade tem pensamento. Os movimentos que ela faz estão muito mais restritos a condições reflexas do que movimentos intencionais. O professor de educação física tem que entender essa característica de desenvolvimento humano, pois se ele for trabalhar numa escola, uma creche, né, que atende a crianças lá com 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, ele tem que entender a dinâmica da fase, de acordo com o Piaget, em que a criança se encontra, para desenvolver uma ação motora, uma atividade lúdica, uma brincadeira, um jogo, que caracterize na criança processos de desenvolvimento articulado do seu pensamento. E de acordo com a idade em que a criança se encontra, o tipo de exercício que pode ser feito de modo qualitativo. Uma questão, né, que surge é como que a epistemologia genética pode trabalhar de modo adequado em relação à atuação do profissional de educação física, levando em conta o seu domínio pedagógico. Então, a discussão que se faz, né, a respeito dos profissionais de educação física é que muitas vezes a falta de um conhecimento pedagógico e um conhecimento sobre o que é epistemologia genética pode implicar em ações que sejam feitas pro forma em relação à criança, e não necessariamente com o objetivo de auxiliar a criança no seu bom desenvolvimento e que esse bom desenvolvimento motor implique no bom desenvolvimento de tarefas que exijam da criança não só a motricidade, mas também a condição da afetividade e especialmente a condição do raciocínio, a tarefa lógica, a atividade lógica, a reflexão, de modo a fazer com que a criança melhore toda a sua condição de rendimento acadêmico, de rendimento escolar. Logo, que se entende sobre a epistemologia genética? É uma teoria criada pelo Piaget que leva em conta todo um processo de avanço e evolução do ser humano. E esse processo de avanço e desenvolvimento começa a partir da condição motora. E essa condição motora está atrelada às bases biológicas que o indivíduo vem a ter, ou está atrelada às condições que permitem à criança o seu processo de maturidade. Ou seja, né, quanto mais a criança vier a amadurecer, mais ela tem condições de avançar em termos de domínio cognitivo, de compreender o que está à sua volta, de correlacionar elementos vinculados ao seu aprendizado. Então, Piaget vai trazer, né, que a epistemologia genética propicia ao profissional de educação física a compreensão sobre o que é o desenvolvimento humano. E dentro desse desenvolvimento humano, levando-se em conta
a característica da maturidade neurológica e como ela vai se constituindo através do movimento em que a criança vai abandonando o movimento reflexo e vai adquirindo movimentos mais elaborados, que o elemento central é a busca que a criança vem a ter pelo conhecimento. E esse conhecimento vai sendo processado à medida, né, que as pessoas facilitem nas interações o domínio de aprendizado que a criança vem a ter. Também, né, tem que se levar em conta que a construção do conhecimento ela não se dá de um modo pré-determinado. Ao contrário, o conhecimento ele vai se dando a partir da ação da criança. O que nós temos que entender, né, quando pensamos num modo piagetiano? É que a criança, cada criança vai amadurecendo de acordo com a sua condição biológica, cada criança vai entendendo o mundo ao seu modo, e não significa que a criança automaticamente vai aprender as coisas do mesmo modo que outras crianças venham aprender. Também não significa que a criança vai seguir um determinado roteiro e dentro desse roteiro ela vai se encaixar, mas ao contrário. O que vai produzir a criança, na criança, todo um conhecimento, é a interação que ela vem a ter. Então, quanto mais nós, profissionais da educação física, disponibilizarmos para as crianças objetos nos quais as crianças vão agir em relação a eles, mais essas crianças começam a conhecer o mundo. E uma forma essencial, né, de poder propiciar à criança essa relação com os objetos, né? Objetos não é só uma caneta, uma cadeira, uma mesa. Objetos é também uma atividade motora. Então, a criança, né, fazer um movimento, por exemplo, colocar uma corda no chão e fazer uma brincadeira em que as crianças têm que se equilibrar nessa corda. Colocar cones numa sala e a criança tem que fazer um zigue-zague pelos cones. Colocar uma escadinha e a criança tem que subir e descer a escada, sempre com acompanhamento, né, do professor de educação física. Nesses processos, a criança está interagindo com os objetos. E o que o professor de educação física está fazendo? Ele coloca o objeto para que a criança se defronte com o objeto, estabeleça sua condição de motricidade e, ao executar os movimentos, essa criança vai desenvolvendo habilidades também cognitivas. E essa descoberta da criança na relação com os objetos, ela é facilitada pelo professor de educação física. Não é o professor dizendo à criança o que ela tem que fazer. É o professor colocando problemas e tarefas em que a criança vai se deparar com essas tarefas e com isso ela vai buscar hipóteses de como poder resolver da melhor maneira possível a situação e o contexto. Ou seja, não é algo que se interpõe para que a criança realize, mas é algo que faz com que a criança vá pensando sobre como elaborar suas tarefas. E à medida que a criança vai pensando, ela vai tendo esse desenvolvimento cognitivo de forma qualitativa. Logo, a constituição do conhecimento, ela não se dá do nada, mas ela se dá pela própria condição que a criança vem a estabelecer num processo chamado de equilibração. Essa equilibração ela envolve dois outros conceitos, assimilação e acomodação. Antes de falar, né, de assimilação e acomodação, vale salientar, né, que a criança, à medida que ela está lidando com um problema, né, com uma situação, né, uma brincadeira, né, como vocês podem ver aí, a criança se depara com um problema, a brincadeira é o objeto de descoberta, é o objeto para se conhecer. E à medida que se estabeleceu uma relação, né, que as crianças devem formar duplas entre elas, as crianças elas têm que pensar rápido sobre uma determinada situação, um determinado problema, que envolve planejamento. Então, a ação motora ela está interrelacionada diretamente com a condição de planejamento, ou seja, como que eu penso à frente antes mesmo de executar uma determinada ação. Isso implica nas condições autorregulatórias, ou seja, a partir da atividade motora que eu venho executar, eu começo a pensar sobre as consequências da ação motora. E para pensar as consequências da ação motora, eu necessariamente tenho que pôr minha condição cognitiva para funcionar. Isso explica por que as crianças
principalmente ali no início, nos seus primeiros anos de vida, são mais impulsivas. E posteriormente, né, o que a gente espera? Que à medida que a criança vá avançando de estágio, né, para o operatório concreto, especialmente no operatório formal, a condição de impulsividade diminua e o processo racional se amplie. A condição da equilibração é esse processo. Aos poucos, a criança vai se deparando com elementos que estão à sua volta e ela tem que parar e aprender a pensar sobre o que está à sua volta. No início, é a criança descobrindo o objeto, como se posicionar, como fazer a partir do que eu observo diante de outras crianças. Então, as crianças vão fazendo um comportamento, eu observo, ao observar eu posso estabelecer uma forma de entender essa relação. O Piaget ele vai dizer que, na nossa condição de vida, né, nós sempre, ao longo da vida, vamos nos deparando com situações que provocam desequilíbrio, adaptação e equilibração. Então, desequilíbrio é quando a gente tinha um conhecimento e esse conhecimento foi questionado. E a gente para pensar sobre o questionamento e, ao pensar, a gente diz, aquilo que eu aprendi não era o correto, embora eu considerasse até esse momento como correto, ou seja, o indivíduo, né, vai ter uma nova percepção sobre a realidade. Assim, né, ao se adaptar com uma nova percepção de realidade, o indivíduo começa a se adaptar a esse processo de entendimento e gera nele mesmo um processo de equilibração. Ou seja, aquilo fica estabelecido como uma verdade, né? Então, agora isso é verdadeiro. No momento posterior, a gente pode ter essa verdade que a gente contém questionada novamente, e esse questionamento pode nos levar, caso a gente se dedique a ele, a reconstruir o processo de entendimento sobre o mundo. Pegando assim um exemplo básico, né? Então, na Grécia Antiga, na Idade Média, se pensava que a Terra era o centro do universo, a teoria geocêntrica. Então ali tinha uma verdade, então todo mundo aprendia que a Terra era o centro do universo e ponto final. Quando começou-se a questionar, né, a Terra como centro do universo, criou-se todo um desequilíbrio, né? Pessoas foram queimadas, né, por defenderem que a Terra não era o centro do universo, na chamada Santa Inquisição. Pessoas foram desacreditadas, pessoas foram consideradas hereges, né, quando falaram que a Terra não era o centro do universo, e que o centro do universo, no caso da Via Láctea, e nem no caso da Via Láctea, né, no caso do nosso sistema, né, seria o Sol. Né? Então, no sistema solar, todos os planetas giram em torno do Sol. Né? Hoje a gente aprende esse conceito com tranquilidade, né, que significa, né, que a humanidade foi se adaptando a esse conceito, criando todo um processo de equilibração. Ou seja, a gente foi aprendendo ao longo dos tempos e entendendo que aquela verdade, o geocentrismo, era falsa. E que o conceito, né, que quando colocado, né, levou pessoas à morte, né, que foi o heliocentrismo, né, era, na verdade, o conceito correto. E o Piaget ele vai dizer que a criança se depara com esse processo frequentemente. Então, tem determinados conceitos que os pais falam à criança, que a criança passa a considerar como verdadeiros. Porém, quando ela chega na escola, tanto os professores como outros colegas podem trazer elementos que questionam aquela verdade. E a criança, né, entra num processo de desequilíbrio, tem que se rearticular novamente para poder entender um determinado fenômeno e o que ele significa, né, o que ele caracteriza, né, por exemplo, dentro do entendimento em relação ao comportamento humano. E o Piaget, né, foi estabelecendo a partir disso que todo o processo de equilibração envolve a necessidade de adaptação, ou seja, algo novo causa desequilíbrios e esses equilíbrios levam o indivíduo a adaptar-se em relação à sua realidade. Isso gera, né, para o Piaget, dois conceitos, que são eles, assimilação e acomodação. Então a gente sempre tem que pensar, né, que assimilação e acomodação estão relacionadas de modo direto ao conteúdo, ao conceito de equilibração. A partir disso, né, como que nós vamos estabelecendo o entendimento em relação à epistemologia genética e suas compreensões? Em primeiro lugar, né, levando em conta que no processo de equilibração, a assimilação é algo novo para o indivíduo. O que quer dizer? A gente coloca um problema para a pessoa
a pessoa até então não entendia sobre aquele assunto, porém ela se interessa, então depende do indivíduo. Não sou eu que vou fazer com que o indivíduo se interesse. É o indivíduo que se depara com algo novo e ele, o próprio indivíduo, se interessa em tentar realizar aquele algo novo, né? Ou seja, um problema e buscar uma resposta para esse problema. Então, a assimilação, ela envolve a busca que o indivíduo venha a ter para solucionar um novo problema, uma nova situação que foi apresentada a ele. Como eu disse, né? Para Piaget, eu apresentando um problema para 10 crianças, não significa que as 10 crianças vão se interessar pelo assunto. Então, Piaget diz, depende da criança e depende da maturidade do sistema nervoso dessa criança para que ela entenda que aquilo que está sendo apresentado a ela é importante. Então, não é o professor que vai dizer à criança, isso é importante, você tem que saber. É a própria criança que vai delinear se aquele conceito é importante ou não. E se for importante, ela vai em busca da solução do problema, ela vai começar a se envolver com o problema, buscar alternativas, levantar hipóteses e assim por diante. Esse é o processo de assimilação. Então, a assimilação só vai ocorrer, né, para estruturar um processo de equilibração se a pessoa se desequilibrar com o assunto. Ou seja, ao ser apresentado que gere nessa criança questionamentos, né? O outro conceito, a acomodação, ela está vinculada diretamente à assimilação, né, que é o indivíduo se envolver para aprender algo novo. Só que a característica da acomodação é que ela já tem uma estrutura, já tem uma característica, e ela tem por base a experiência da criança, quer dizer, o que ela já aprendeu anteriormente. Então a gente pode dizer assim, que a assimilação é um processo que vai se adaptar a um novo contexto por parte da criança. A acomodação é aquilo que já está sedimentado, já está organizado. A criança já sabe fazer, já entende, já compreende. Pegando assim um exemplo, né? Um aquário, e no aquário a gente vai jogar areia nesse aquário. Quando a gente joga areia no aquário, a areia se mistura com a água e demora para cair. Então, esse é um processo de assimilação. Enquanto a areia está misturada com a água, não tem ainda uma resolução dessa interação, né? Água e areia estão misturadas. Porém, se a gente aguardar um tempo, essa areia ela vai ficar na base, ou seja, ela vai acumular no fundo do aquário. Esse é o processo de acomodação. Então, a acomodação é um conhecimento que já está sedimentado, já está seguro. A criança já tem o domínio, né? Ou nós adultos já temos o domínio. Se a gente lançar mais areia no aquário, a assimilação começa a ocorrer novamente. Porém, a acomodação, né, pode fazer com que seja vinculado o aprendizado anterior com o aprendizado atual. Então, a acomodação é quando a gente já tem um conhecimento. A assimilação é quando a gente se depara com algo novo, né? Isso não quer dizer que esse processo não possa ser transformado de modo regular. O Piaget vai dizer que sim, né? Ou seja, diante de algo que gere no indivíduo uma desequilibração, significa que a gente pega aquela areia que está no fundo, sedimentada, e mexe no aquário. E faz um movimento ali, fazendo com que a areia se misture novamente com a água. Esse processo é o processo de desequilibração. E ele acontece porque o indivíduo estava assimilando um conteúdo diferente e esse conteúdo diferente mexeu com aquilo que estava acomodado. Então, aquilo que era certeiro, que era o correto, que era a verdade, passa a se misturar novamente na água, criando ali toda uma situação de recomposição por parte do indivíduo. Então, quando a gente se desequilibra, a gente estabelece possibilidades de aprender. E possibilidades de aprender com qualidade, né? Ou seja, a gente vai buscando um novo horizonte, um novo processo de intervenção, um novo processo de interação, que vai dando, né, cada vez mais qualidade para aquilo que a gente vai aprendendo. Também a gente pode salientar para vocês, né, em relação aos estágios piagetianos, né, são 4 estágios, como a gente já viu anteriormente, né?
o estágio sensório-motor, 0 a 2 anos. A principal característica desse período é um predomínio, principalmente no primeiro ano de vida, da atividade reflexa. Porém, com o passar do tempo, né, a criança começa a se deparar com as experiências no mundo, ou seja, ela vai tendo novos elementos, novas possibilidades, e esse processo vai gerando na criança novas descobertas. Essas descobertas estão relacionadas, principalmente a partir do segundo ano de vida, do primeiro para o segundo ano de vida, em que ela começa a conhecer diversas coisas e começa a descobrir o mundo. Ela ainda não tem um pensamento simbólico, mas já existe uma função simbólica. Essa função simbólica, como ela se dá, né? Quando o pai e a mãe se dirigem a determinados objetos, né? O sofá, o cachorro, a televisão, o celular, embora a criança não tenha a dimensão do pensamento simbólico sobre esses objetos, ela já tem uma função simbólica, pois quando o pai fala sobre o celular, a criança já tem um processo de imaginação que está começando, embora ainda rudimentar, mas já é um processo que está começando. Quando a mãe fala da televisão, a criança também vai construindo essa função simbólica, ou seja, relacionar as palavras com os objetos. E isso vai criando ali uma certa ordenação no seu pensamento. E fundamentalmente, né, especialmente do primeiro para o segundo ano, a coordenação motora da criança, em que ela vai aprender não só a equilibrar-se, né, de forma bípede, como também, né, a andar, a correr, a saltar, ou seja, ela já começa com elaborações motoras que implicam um avanço em relação ao que ela possuía no primeiro ano de vida. Então, do primeiro para o segundo ano de vida, a função simbólica e a coordenação motora se destacam de modo significativo. O segundo estágio de Piaget é chamado de pré-operatório. Esse período pré-operatório vai de 2 a 6, 7 anos de idade, e nesse período, né, a criança vai ordenar a atividade motora de uma forma bastante intensa, ou seja, segurar, arremessar, lançar objetos, passa a ser uma tarefa que a criança executa com vigor e com regularidade, e também, né, pouco a pouco vai surgindo a atuação da linguagem sobre o pensamento. Então a criança pensava, porém o pensamento não estava articulado com a linguagem. No final do segundo ano de idade, a linguagem já começa a exercer essa função simbólica no estágio sensório-motor. E no estágio pré-operatório, a linguagem vai caracterizar o pensamento simbólico. E o pensamento simbólico que significa, basicamente, é a criança pensar sobre objetos ausentes, ela criar processos, né, correlacionados ao jogo simbólico. Esse jogo simbólico pode ser o amigo imaginário, né, conversar com o amigo imaginário. Ou seja, imaginar situações e dentro desse processo de imaginação ter todo um processo de correlações em relação àquilo que está à sua volta. E as ações da criança, né, quanto mais ela chega perto dos 7 anos de idade, são mais ações pensadas do que ações explosivas ou espontâneas. Ou seja, a criança diminui a sua condição de impulsividade, próxima ali dos 7 anos, 6, 7 anos, e valoriza mais um processo de pensar antes. Então, ações pensadas significa que com a linguagem presente no pensamento simbólico, a criança, antes de agir, ela já começa a ter um processo de pensar, né? Pensar, analisar e depois agir. E esse processo, né, também vai se compor no período pré-operatório com imitações. Então, muitas vezes, a criança começa a imitar o pai, imitar a mãe, imitar uma brincadeira, imitar um jogo, mesmo que ela não tenha ainda a dimensão do porquê que os jogos têm regras, do porquê que os jogos se caracterizam com uma determinada ordenação e por que que a gente tem que seguir essas regras. Então, um professor de educação física que vai atuar com uma criança que entra na primeira série com 6 anos de idade, ele vai ter toda uma dimensão de compreensão que a criança, nesse estágio, já consegue pensar sem a presença do objeto de modo direto, mas ela precisa do objeto para realizar suas ações de modo adequado. E dentro desse processo, a criança já é capaz de pensar sobre um movimento
à medida que se tem uma orientação para com ela. No período das operações concretas, que vai mais ou menos, né, de 6, 7 anos a 12, 13 anos de idade, esse período ele se caracteriza pela reversibilidade do pensamento. Operatório concreto significa que a criança precisa fazer no concreto, né, precisa da concretude dos objetos para poder entender as suas relações no mundo. Embora no estágio anterior, né, no pré-operatório, ela já fizesse uso do pensamento simbólico, ela começa a entender a lógica no estágio de operações concretas quando ela está fazendo a situação. Então a gente pode dizer assim, que de 7 a 12, 13 anos de idade, é fazendo que a criança vai entendendo a lógica de uma regra, a lógica de uma brincadeira, a lógica de um jogo e assim por diante. E nesse processo, né, de 7 a 12 anos de idade, a reversibilidade do pensamento começa a surgir e vai, à medida que chega mais perto dos 12 anos, vai se tornando mais intensas. Essa reversibilidade do pensamento, o que é? É a criança pensar que se eu vou daqui da minha casa até a casa do meu vizinho em 5 minutos, significa que se eu sair da casa do meu vizinho para vir à minha casa, também vai ter 5 minutos. Então eu consigo trabalhar com hipóteses diferentes ou com situações diferentes para entender como que se chega a um mesmo resultado. Ou na questão da brincadeira do jogo. Então se faz uma brincadeira, né? Por exemplo, a criança deve arremessar uma bola dentro de um cesto de lixo. E a brincadeira que está sendo feita ali. Então a criança ela faz de um local arremessando na cesta. Mas ela pode compreender e ter essa reversibilidade do ambiente que ela pode passar para outra situação. Então, ao invés de arremessar a bola no cesto de lixo ali, eu posso arremessar a bola num galão maior que tem lá fora. Em outro canto tem uma cesta de basquete, eu posso arremessar a bola na cesta. Então a criança ela vai vendo que ela pode fazer uma mesma ação de formas diferentes e que toda ação que tem começo, meio e fim pode ter e começar pelo fim, meio e começo, ou seja, entender que as relações são de idas e de vindas ao mesmo tempo. Nesse período, a criança também conserva conceitos, que quer dizer, quanto mais a gente explicar para a criança as regras, como que funciona isso, aquilo, aquele outro, mais a criança passa a entender de modo qualitativo o que são esses processos e como eles se caracterizam. E isso vai dando uma base para que a criança entenda as questões que envolvem moralidade, moralidade, que significa basicamente valores que a gente aprende nas nossas relações com o mundo, na nossa família, e a gente passa a seguir essa moralidade. Essa moralidade tem a ver também com a sociedade, né? O que a sociedade considera adequado, o que a sociedade considera correto, o que a sociedade considera justo. E a partir desses elementos a gente vai correlacionando a nossa moral, né? Só salientando, a moral é algo que muda ao longo do tempo. Então, a moral que nós temos hoje, a moralidade nossa de hoje, não é igual à moralidade de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, de 200 anos atrás e assim por diante. E não vai ser a mesma moral daqui 50 anos para frente, 100 anos para frente, 200 anos para frente. A moralidade ela se modifica com o tempo e ela leva em conta a cultura de cada lugar. Então, o que é certo para nós aqui no Brasil não quer dizer que seja certo lá nos Emirados Árabes, ou lá na China, ou lá em Israel. Então, em cada lugar o pessoal pode ter um modo de entender a vida completamente diferente. O que é igual, digamos assim, ao longo de todo o tempo, no passado, no presente e no futuro, é a ética. Ética é uma condição de respeito para com as pessoas. E o respeito faz parte do passado, do presente e do futuro. A moralidade é aquilo que a gente aprende numa determinada época a considerar como correto. Então, no exemplo que eu falei do geocentrismo, né, na moralidade da época, né, o geocentrismo era a verdade. Posteriormente, né, ao questionar-se essa verdade, hoje se tem, né, o heliocentrismo como o representante aí do sistema solar, né? Que o Sol é o centro do sistema solar, por exemplo. O período das operações formais vai surgir especialmente a partir ali de 12, 13 anos de idade.
Esse período significa que, ao ingressar na adolescência, a pessoa já tem condições de ter uma maturidade no seu sistema nervoso, de tal modo que o indivíduo começa a trabalhar muito mais com operações lógicas e hipóteses sobre a realidade do que, por exemplo, né, dos estágios anteriores, onde o indivíduo se guiava por ações impulsivas ou por imitações de comportamento, ou mesmo, né, de acordo com a moralidade de uma determinada sociedade. No período das operações formais, o indivíduo tem condições de questionar a própria moral. Ele tem condições de elaborar pensamentos mais aprofundados. E o indivíduo tem condições de trabalhar a atividade motora em sua complexidade, ou seja, na sua condição mais complexa que ela vem aprender, vem apresentar. Nos processos, né, que envolvem o trabalho com a aprendizagem, a psicologia de Jean Piaget, né, vai entender que os processos não podem ocorrer por mera repetição, mas sim por compreensão. Então, Piaget dizia assim, quando a gente aprende por condicionamento, nós estamos fazendo uma ação similar a uma ação robotizada. O que quer dizer? A gente não pensa, e ao não pensar, a gente executa uma ação que foi determinada por outra pessoa, mas que não passa por um processo de compreensão. Com isso, o Piaget vai dizer que o indivíduo, a criança, né, ao invés de ser um ser humano ativo, passa a ser um ser humano passivo, né? Ou seja, aceita as ordens e cumpre as ordens sem ter uma compreensão do porquê aquela ordem foi dada e o que significa aquela regra. Para Piaget, né, educar as crianças de um modo a condicioná-las não é fazer com que elas se tornem sujeitos pensantes, ao contrário, é fazer com que elas se tornem pessoas alienadas. E o Piaget dizia, né, que é fundamental que, no processo de formação da criança, se valorize o modo como a criança vai construindo o conhecimento. Seja um conhecimento motor, seja um conhecimento afetivo, seja um conhecimento cognitivo. O importante é que a criança tenha uma ação em relação ao mundo para entender e aprender aquilo que está à sua volta. E quando a gente fala, né, sobre educação física escolar, é fundamental entender que educação física escolar significa trabalhar atividades que possibilitem à criança a descoberta do seu corpo. Por exemplo, lateralidade, né? Direita, esquerda, em cima, embaixo, as partes que compõem o corpo da criança, né? Nariz, boca, pernas e assim por diante, né? E fazer com que a criança, nesse trabalho, vá entendendo as suas ações motoras para que ela possa ter execuções adequadas das tarefas que são orientadas. Na educação física escolar, não se tem como base que a criança faça um movimento de modo igual ao movimento que foi apresentado a ela, mas que a criança faça um movimento de acordo com as suas condições biológicas de execução da tarefa. Ou seja, a educação física escolar tem que dar espaço para que a criança haja no mundo, se sinta no mundo e pense no mundo. Quem tem que fazer esses processos é a própria criança. Então, a educação física escolar, tendo por base os conceitos do Jean Piaget, ela vai produzir na criança atividades em que as crianças se envolvem nessas atividades de acordo com a maturidade de cada uma, e as crianças vão se descobrindo nessas atividades, no modo como elas se sentem, que é a questão afetiva, no modo como elas pensam, que é a condição cognitiva, e no modo como elas agem, que é a condição motora. Dentro desse processo de construção do movimento, né, e de elaboração do movimento, vale salientar que toda atividade motora ela tem que implicar numa descoberta que a criança faça de si mesmo. Ou seja, ao brincar, a criança vai percebendo novas possibilidades. E dentro dessas possibilidades, a imitação é um dos elementos. Ou seja, a criança imita o professor de educação física e a criança imita os colegas que estão à sua volta. Então, para um educador físico ou um profissional da educação física, é fundamental que ele entenda cada uma das fases do desenvolvimento, né, conforme Piaget, sensório motor, o pré-operatório, operatório concreto, operatório formal,
e como que cada uma dessas fases está vinculada à condição do tipo de atividade motora e o tipo de jogos, o tipo de atividade lúdica, ou o tipo de brincadeira, ou o tipo de competição que se possa vir a realizar. Se, por exemplo, né, o professor não tem esse domínio conceitual, ele muitas vezes ele pode propor atividades em que a criança ainda não tenha uma maturidade cognitiva para compreender. Ou seja, eu coloco uma atividade que exige por parte da criança um nível de motricidade, um nível de conhecimento de regras, em que a criança ainda não possui, né? Como no caso relatado de uma atividade para crianças até 5 anos, ao invés de trabalhar jogos que impliquem situações, né, como, por exemplo, reversibilidade, como, por exemplo, é o jogo de caçador, né? Então, no jogo de caçador, você recebe alguém, né, está com a bola, a equipe adversária arremessa na tua direção, você tem que receber a bola sem deixar cair e atacar o adversário fazendo o mesmo movimento que ele fazia em relação à sua equipe. Esse conteúdo de reversibilidade, quando aplicado em crianças com menos de 5 anos de idade, elas não vão conseguir fazer ação porque elas vão ter dificuldade no entendimento. Pois ali, né, pois está o jogo, né, o caçador, ou queimada, né, como também é conhecido, exige por parte do participante, né, o conceito de reversibilidade, que é um ataque, um defende, a gente vai fazendo esse jogo e a troca constante. Existe um processo de conservação, que é como que eu devo me posicionar diante do jogo, né, e as regras como são aplicadas. Envolve classificação, e a classificação está associada ao número de componentes em cada um dos grupos. Aquele que é atingido ou deixa a bola cair é eliminado. E a seriação, né, que implica, né, quantos ficaram, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto jogador da equipe adversária. E esses processos, né, são processos que exigem da criança um domínio simbólico, exigem da criança imitação de comportamento e representação mental, né, da realidade que está à sua volta. Uma criança, né, por volta ali de 8 anos, 9 anos, 10 anos, tem um nível de compreensão muito melhor sobre esse processo do que seria para uma criança de 5 anos. Ou seja, né, se o professor de educação física aplica uma atividade sem ter a noção de em que estágio de desenvolvimento a criança se encontra, a própria atividade acaba perdendo a sua finalidade, porque as crianças não vão entender a lógica do porquê ela foi apresentada e em que situação e contexto ela foi apresentada. Nas aulas de educação física, os professores, né, podem fazer atividades as mais diversas, essa educação física escolar, levando-se em conta a etapa em que a criança está, né, o período em que a criança está, o estágio em que a criança está. E com isso, né, vai se fazendo toda uma atividade motora adaptada à própria dimensão da criança, né? Como que a criança pode entender a atividade, como ela pode se envolver com a atividade, como ela pode imaginar papéis sociais que estão representados ali na brincadeira, para que a ação motora seja uma ação adequada. Dentro desse processo, o Piaget vai dizer que a interação da criança é fundamental. Interação para o Piaget não significa interação somente com crianças, né? Pode ser interação com objetos. Então, a interação da criança com objetos faz com que a criança comece a desenvolver sua condição cognitiva. E quanto mais vínculo a criança tem com os objetos, mais aumenta nela a curiosidade. E a curiosidade, de acordo com a maturidade do seu sistema nervoso, é que vai fazer com que ela se envolva com determinada ação. Seja uma brincadeira, seja um jogo, seja uma atividade acadêmica, escolar, seja uma atividade lúdica, né? Seja o que for, né? É a criança que vai em busca a partir do vínculo de interação que ela estabelece, ela com o mundo, com a realidade, com aquilo que está à sua volta. Para o professor de educação física, é fundamental que ele entenda que todo o processo que está relacionado ao pensamento da criança deve estar vinculado a um contexto, né? E esse contexto é como que a brincadeira, como que o jogo está sendo estabelecido, como que as regras estão sendo construídas, né? E isso implica, né,
que toda brincadeira, todo jogo, toda atividade lúdica tem uma lógica. Essa lógica é a finalidade que ela vem a ter. A gente pode dizer assim, que quando o professor de educação física vai trabalhar com as crianças, levando em conta a faixa etária, o período de desenvolvimento em que as crianças se encontram, ele vai adaptando as brincadeiras para que elas se tornem algo que chame a atenção da criança. E esse chamar a atenção da criança demanda do grau que ela venha a ter em sua maturidade. Ou seja, a maturidade da criança não vai ocorrer de modo natural, no sentido de que toda criança vai se interessar por qualquer coisa que a gente venha a apresentar. Para que a criança se interesse, é necessário que ela tenha uma estrutura no seu sistema nervoso central, sua condição de maturidade, que implique nessa criança ter curiosidade sobre aquilo que é apresentado. Então, a curiosidade só vai surgir se e somente se a criança tiver maturidade para compreender a tarefa. O que quer dizer, né? Se o profissional de educação física apresenta uma atividade, um jogo, uma brincadeira, que seja muito complexa, a criança não entende o processo. E por não entender, ela acaba se desinteressando. O João Batista Freire, ele considera, né, que em todo trabalho que envolva a educação física, os trabalhos, né, devem ter como base, né, toda uma fundamentação que envolva a interação da criança com o mundo, a classificação, né, que é em conteúdos de classificação, conteúdos de seriação, conteúdos de conservação, para que isso possa auxiliar na criança, a partir da atividade física, aprendizados e melhor rendimento em termos das matérias que a criança vem a fazer na escola. Ou seja, não é entender a educação física como uma atividade em que as crianças saem de sala para ficarem correndo para lá e para cá, mas entender que a educação física é um trabalho em que se realiza atividades com a criança de acordo com o estágio de desenvolvimento em que elas se encontram, para que ela aprenda conceitos na educação física, na atividade lúdica, na brincadeira, que possam auxiliar no rendimento escolar da criança em outras disciplinas. Não quer dizer que a educação física é um apoio para as outras disciplinas. Significa que aprender a fazer uma atividade física implica em dominar conteúdos de português, matemática, história, geografia e outras áreas. Ou seja, a educação física se torna um aliado de todo o processo de aprendizado e auxilia na superação das dificuldades de aprendizagem, caso os indivíduos venham apresentar. Também, né, o João Batista Freire, ele argumenta que a educação física tem sua especificidade, tem sua importância, ela não é um apêndice, né, para outras disciplinas. Né? Não quer dizer, né, a educação física faz lá para que as crianças se distraiam. Não, a educação física não é para as crianças se distrair, é para elas aprenderem atividades, aprenderem conceitos, como ele mesmo disse, né, de classificação, seriação, conceitos que são importantes, né, na interação que ela estabelece, né, com os colegas, com o mundo, com as brincadeiras, e também que esses conceitos estão dando à criança toda uma condição, toda uma qualidade dela poder representar a própria realidade a partir daquilo que ela vai aprendendo. Então, a educação física não tem como função fazer com que a criança aprenda outros conteúdos. Significa, a educação física tem por base ensinar os seus próprios conteúdos que dão apoio para que a criança aprenda nas suas disciplinas a fazer correlações daquele ensino da educação física com o ensino da matemática, o ensino da matemática com o ensino de educação física, nesse processo de reversibilidade. E também, né, que a educação física vai dando à criança cada vez mais uma melhor forma dela compreender o seu ambiente, aquilo que está à sua volta. E a criança, né, com isso, vai interagindo com o mundo de uma forma mais intensa. Dentro dessa relação, né, do trabalho do profissional de educação física, também deve se levar em conta que a criança tem as suas condições internas, né, sua base biológica, que envolve a maturidade do seu sistema nervoso, que vai dando base para ela conhecer o mundo, conhecer a realidade. E a condição da criança, né, em relação
a um melhor entendimento, melhor avanço, né, dos processos que estão à sua volta, vão depender dessa estrutura biológica. Ou seja, quanto mais a criança vai amadurecendo, mais ela vai entendendo o mundo. Cabe ao professor de educação física compreender que uma criança com 4 anos de idade está num estágio muito diferente de uma criança de 10 anos de idade que está em outro estágio. E a complexidade das tarefas vão estar relacionadas com o nível de estágio em que as crianças se encontram. E não necessariamente, né, que as crianças vão avançar a sua condição biológica sem que elas tenham um vínculo, né, com algo que cria uma interação para ela. Então Piaget vai dizer, né, o trabalho com a epistemologia genética em qualquer disciplina é permitir que a criança vá reorganizando seus processos mentais. É o chamado processo de equilibração, acomodação, assimilação e acomodação. Então, a reequilibração que vai sendo feita, né, constantemente a partir do momento que a criança se depara com novos aprendizados, novos conhecimentos, novas informações. Outro aspecto importante, né, a condição da escola, né? Então, a escola, independentemente da disciplina que os professores trabalhem nas escolas, todos os professores devem dominar conhecimentos pedagógicos, pois os conhecimentos pedagógicos estão diretamente relacionados aos aspectos de aprendizagem e desenvolvimento, que quer dizer, as estratégias que os professores vão adotar vão contribuir de modo qualitativo para o bom desenvolvimento das crianças. Então, não é só o profissional de educação física que tem que conhecer aspectos pedagógicos, é todo profissional que atua no ensino. E o profissional de educação física, além de trabalhar em escolas, ele também vai trabalhar em clubes, em academias, em diversos espaços. E nesses espaços, todo o processo de orientação tem que seguir um modelo pedagógico. E esse modelo pedagógico é que vai dando base para a qualidade do profissional e, com isso, toda a dinâmica que vai envolver a aprendizagem e o bom ensino. No caso, né, da educação física escolar, também se remonta que quanto mais conhecimento o profissional de educação física tiver sobre a base de desenvolvimento inserida em Piaget, né, especialmente nos seus estágios de desenvolvimento, e correlacionar esses estágios psicológicos a práticas pedagógicas que levem em conta cada elemento do desenvolvimento da criança, mais qualidade vai se ter nos vínculos que a criança vai estabelecer com o conhecimento. E também esse processo vai demandar todo o aspecto relacionado aos valores morais, né? Então, como que a gente entende o trabalho dentro de uma escola enquanto profissionais? Eu já comentei com vocês, né, alguns de vocês já tiveram experiências, né, com profissionais da educação física que estão na escola e muitas vezes eles não dão aula, né? Dão a bola lá para que você se divirta com a bola. E ao contrário, né, caso vocês se orientem, né, por trabalhos dentro da escola, né, o elemento central é a orientação, né, que o professor vai ensinando valores para que a criança desde cedo aprenda a como se comportar de modo adequado na sociedade e entender as relações com a sociedade. Também, né, a epistemologia genética, né, traz, né, para o trabalho em educação física a necessidade, né, de que a educação moral ela vai dar base, né, para a formação de pessoas críticas na sociedade. Então, uma primeira característica. Então, a moralidade é aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Então, a escola vem e nos ensina, os pais vêm e nos ensinam. Essas características da educação moral, né, que vai se dando no dia a dia com a sociedade, vai mostrando, né, como é o mundo e como ele se caracteriza. Porém, uma educação moral de qualidade leva os indivíduos a pensarem sobre a própria educação que eles vêm a ter, em que o indivíduo pode analisar, né, com qualidade se aquilo é adequado, inadequado, que caminho pode se seguir e assim por diante. Então, a educação moral, que está amarrada no trabalho do profissional de educação física, deve conduzir as crianças, adolescentes, adultos, né, a pensarem, a julgarem, a criarem, a criticarem, a reconhecerem
e a decidirem por si mesmos. Ou seja, que as pessoas venham a ter toda uma condição de autonomia. Salientando, né, condição de pensar, a partir de algo que me é dito, eu consigo analisar essa situação sem que eu replique o que o outro disse. Eu não vou pensar pela cabeça do outro, eu vou pensar pela minha cabeça. Julgamento. Muitas vezes as pessoas julgam os outros sem conhecer, né, o que demandou determinado comportamento. E a gente tem que entender toda a circunstância de uma situação para que a gente não replique julgamentos sem saber do que se trata, né? A criação, né? A gente só pode criar a partir de algo que existe, que quer dizer conhecimento. Então, se a gente tem conhecimento, a gente consegue avançar com o conhecimento criando novidades. A crítica, quando a gente fala, não gostei que a pessoa fez uma crítica. Crítica não significa falar mal e nem falar bem. Crítica significa análise. Então, quando alguém faz uma crítica, a pessoa fez uma análise. Essa análise vai apontar pontos fortes e pontos fracos de um determinado trabalho. Isso é crítica. E a gente aprendeu, né, no senso comum, que crítica é algo sempre negativo, né? Se alguém me critica, significa que nada funciona, está tudo errado e assim por diante. Mas crítica é análise, aprender a analisar. E esses processos, né, vão levando os indivíduos, quanto mais eles exercitem essa educação moral, mais a pessoa passa a decidir por ela mesma e mais a pessoa passa a ter autonomia. As pessoas não são governadas pelas imposições, as crianças aprendem, as pessoas aprendem a pensar com qualidade sobre aquilo que está à sua volta. Com isso, né, a gente deve levar em conta que a educação física ela acaba se destacando dentro do processo escolar, pois é uma atividade diferente em relação às outras que a criança tem no seu dia a dia acadêmico. Então, por exemplo, matemática, português ou outras matérias, a criança tem que sentar-se e prestar atenção no que o professor está falando e manter-se o mais quieta possível para poder aprender. Na atividade motora, a criança, né, ela rompe com esse tipo de tarefa e ela vai para um espaço aberto, ela vai para um espaço mais amplo, ela não precisa ficar sentada e a característica do movimento passa a implicar na necessidade de interação. Então, uma criança brinca com a outra, uma criança toca na outra, uma criança conversa com a outra, e esses processos, né, de convivência vão dando uma condição de vínculos coletivos muito mais intensos. Um imita o outro, um faz uma brincadeira, o outro acha legal e repassa essa brincadeira no momento seguinte. Ou seja, as crianças começam a usar todo o seu potencial cognitivo para entender uma determinada característica de realidade, um determinado procedimento nessa realidade. Quando a gente pensa no bebê, a gente diz assim, a criança, o bebezinho, né, quando nasce, ele não tem consciência, né, de quem ele é. Ou seja, embora a criança apresente pensamento, esse pensamento não é mensurado no sentido dela poder dizer o que está pensando. E a criança, né, por isso, ela não tem noção do seu próprio corpo, e nem ela não tem noção de quem ela é. Ela simplesmente vai agir, né, no sentido da predominância dos reflexos e da necessidade, né, das necessidades fisiológicas, de alimento, né, de carinho, de atenção e assim por diante. Nesse período, né, a criança, à medida que vai avançando na sua idade, ela começa a perceber o mundo que está à sua volta. E o modo da criança perceber o mundo que está à sua volta é através do movimento, né? Então a criança leva a mão em direção às coisas que são mostradas. Ela começa a interagir com os objetos. E a criança, nesse movimento, ela vai avançando cada vez mais na sua condição de equilíbrio motor. O que quer dizer? A criança, ao final do primeiro ano, já tem uma condição do andar, ao final do segundo ano de idade, ela já está correndo, do terceiro ano de idade, ela salta, arremessa, segura, ou seja, ela vai melhorando toda uma situação do seu desenvolvimento corpóreo correlacionados a aspectos tanto cognitivos, quanto aspectos afetivos, quanto aspectos motores. E esses processos, né, vão dando à criança cada vez mais uma reordenação das suas ações. Essa reordenação, né, tem como carro-chefe, né,
que puxa todo o processo cognitivo e afetivo atrelados ao movimento. O que quer dizer? Quanto melhor se trabalha o movimento na infância, mais a criança passa a ter um domínio melhor da complexidade que é a tarefa motora. E com isso, né, vai melhorando suas habilidades, sua percepção de mundo, sua percepção do que está à volta. Dentro também, né, dessa condição, a criança, à medida que ela tem uma noção melhor das suas práticas motoras, ela começa a ampliar sua demanda sobre o conhecimento. E esse conhecimento, né, passa a ser uma base importante do reconhecimento da criança de si, do seu corpo, no tempo e no espaço. Então, à medida que a criança, um bebezinho recém-nascido, que não sabia quem ela era, dimensão do seu corpo, ao final ali dos 7 anos, 8 anos de idade, ela já tem um reconhecimento de si, ela sabe se diferenciar e ela ainda vai acumulando, a partir das práticas, domínios de atividades motoras, ou seja, ela vai ampliando a sua dimensão de conhecimento sobre o mundo. Na educação física escolar, né, o elemento, né, da brincadeira, do jogo lúdico, é algo fundamental para que a criança entenda como que se caracteriza as situações que estão à sua volta, as regras, a socialização, e como que ela vai descobrindo novas possibilidades que a brincadeira vem a trazer. João Batista Freire, embasado em Jean Piaget, ele vai dizer que a criança pode fazer atividades que se caracterizem como competitivas, mas o elemento central é trabalhar as atividades cooperativas, pois elas vão dando à criança um melhor domínio sobre as regras, sobre o relacionamento e sobre a importância dessas regras na formação que ela vem a ter sobre a compreensão do seu comportamento dentro da realidade, dentro do mundo. Alguns estudos embasados nos conceitos de Piaget, né, entendem, né, que à medida que a brincadeira, o jogo lúdico seja desenvolvido e aplicado às crianças, isso vai ampliando toda o domínio intelectual da criança em relação a si mesma e em relação ao mundo. O que quer dizer, basicamente, que à medida que a criança é apresentada a atividades motoras que envolvem toda uma representação de realidade em acordo com cada estágio, isso vai fazendo com que o processo intelectual da criança, cognitivo, melhore, que ela, com isso, e tendo como consequência, ela passa a apresentar um equilíbrio nos seus vínculos afetivos e ela também passa a ressignificar o movimento, que faz com que haja maior plasticidade na execução da tarefa motora. Também é importante, né, que à medida que o jogo vai sendo realizado, o jogo vai tendo por base, né, toda uma condição de auxiliar a criança a entender as regras. E essas regras não são aplicadas somente à atividade lúdica, à brincadeira, ao jogo em si, mas também às outras atividades que a criança tem no seu dia a dia, já que o objetivo é fazer com que a criança tenha autonomia, seja um ser reflexivo, consciente do que esteja à sua volta. É fundamental que toda atividade desenvolvida pelo profissional de educação física possibilite à criança um reordenamento da sua realidade, em que ela vai fazer com que o processo de equilibração, desequilíbrio, aconteça com frequência a partir dos novos conhecimentos que ela venha a aprender. Ou seja, ela vai ter toda uma reelaboração de assimilação e acomodação com bastante frequência. E esse processo da atividade lúdica faz com que a criança também aplique as regras que ela aprende numa brincadeira, num jogo, a outros tipos de atividades acadêmicas, bem como atividades que estão no seu dia a dia, no seu ambiente familiar, por exemplo. O João Batista Freire, né, vai enfocar, né, tendo como fundamentação aí as ideias e conceitos de Piaget, que a função da brincadeira, a função do jogo, é promover o desenvolvimento. O que quer dizer, né? Fazer com que a criança aprenda a ter consciência das regras e, ao ter consciência das regras, consiga interagir de modo qualitativo com outras crianças. A partir desse domínio de regras, que vão se tornando a cada brincadeira, a cada jogo mais complexa, esse domínio de regras vai dando à criança também a condição de autonomia, pois ela começa a se perguntar: se
na brincadeira, no jogo, tem regras a serem seguidas, como que eu devo me portar na sociedade? Como eu devo me portar nos relacionamentos? Ou seja, amplia a gama de compreensão intelectual e consciência da criança no mundo e nas atividades que estejam à sua volta. O que quer dizer, né? Basicamente, que a criança passa a ter uma dimensão de participação muito mais intensa do que tinha anteriormente, ou seja, cada estágio de desenvolvimento, à medida que a criança, adolescente está avançando, mais compreensão sobre o mundo vem se a ter, e com isso a autonomia passa a ser algo fundamental. Ou seja, o trabalho do profissional de educação física escolar é fazer com que, através do ensino do movimento, a criança venha a ter um movimento mais elaborado, que esse movimento contribua para o desenvolvimento mental da criança, para o desenvolvimento afetivo, e que torne a criança, à medida que ela vai estabelecendo novos vínculos com a realidade, todo um processo de consciência. E essa consciência vai ter por base, né, que a criança ou adolescente cada vez mais vai buscar autonomia, vai buscar independência na realização dos seus comportamentos, né? E todo esse processo começa com atividades lúdicas, com a brincadeira. Então, se a criança tem 1 ano de idade, o profissional de educação física pode fazer trabalhos de estimulação que impliquem em movimentos, né, em acordo com o grau de maturidade cognitiva que a criança apresenta, em acordo com o seu estágio de desenvolvimento, e que permita à criança se envolver com cada tarefa. O dado essencial, né, numa fundamentação piagetiana. Não é o professor que vai dizer como a criança deve fazer, porque o Piaget vai considerar que isso é condicionar a criança. Ao contrário, é demonstrar para a criança determinadas atividades que chamem a atenção da criança e que a criança, de acordo com seu nível de maturidade, se envolva na tarefa. Então, a criança vai atrás, a criança se envolve a partir dela e a partir do conhecimento que ela venha a ter. Então, de acordo com a idade da criança, né, e o estágio de desenvolvimento, diferentes atividades lúdicas podem ser trabalhadas, né, como escravos de Jó, pega-pega, queimada, brincadeira com a bandeirinha, com peteca, ou outras situações, né, inclusive, né, alguns jogos podem ser construídos com a criança, né, em acordo, né, com o nível cognitivo que ela apresenta, vai se trabalhar, né, para que a criança dê ideias sobre os jogos, sugestões, e pode-se criar ali uma brincadeira. O importante, né, que se deve destacar é que a criança, quanto mais ela tem um domínio em relação ao seu corpo, quanto ela mais entende o movimento que ela realiza, aqui não se discute, não se debate a qualidade do movimento, mas sim a compreensão do movimento. À medida que a criança tem uma boa compreensão do movimento que ela realiza, ela passa a agir com maior qualidade, com maior equilíbrio e com melhor resultado nas atividades posteriores. À medida que ela conhece melhor o seu corpo, ela vai percebendo onde tem mais, onde tem menos dificuldade. Esse domínio que a criança vem a fazer, né, é fundamental para que ela avance, que ela entenda, né, e tenha essa condição da autonomia. E o profissional de educação física, né, é fundamental que ele compreenda que fazer e pensar são coisas que estão relacionadas e não coisas separadas. Então, muitas vezes, né, se apresenta em diferentes tipos de discussões que fazer é uma coisa, pensar é outra coisa e sentir é uma terceira coisa completamente diferente. Então, se considera que um profissional de educação física escolar vai desenvolver um bom trabalho em termos do entendimento da brincadeira, do jogo, da ludicidade, se ele souber concatenar as relações da ação com o pensamento e com o sentimento. E esse processo que dê base, né, para a construção dessa criança que venha a ter autonomia, que venha a ter toda uma condição de agir adequadamente no mundo, né? Com isso, né, o que se destaca, né, que a criança, o adolescente, à medida que vai tendo essa autonomia em relação ao mundo, o indivíduo passa a proceder, a conceituar e a ter atitudes a partir do grau de análise que esse indivíduo faz, o grau de reflexão. E esse processo vai coordenando
as ações motoras, as ações cognitivas, as ações afetivas. E a educação física não trabalha somente o jogo, a brincadeira por si, trabalha o domínio que a criança vem a ter em relação ao seu mundo e aos conteúdos que esse mundo apresenta, né? Ou seja, a atividade física escolar é uma atividade que vai ensinando valores para com a criança, para com o adolescente, e com isso, esses valores vão ajudar o indivíduo a participar da sociedade, buscando construir uma sociedade melhor do que a sociedade que a gente vive, né? Ou seja, né, a condição da educação física, fundamentada na epistemologia genética, é perceber que a atividade motora é uma atividade educativa que avança não só para ela em si, mas para outras disciplinas. E que essa atividade educativa não tem como característica o treinamento, tem como característica a construção e reconstrução do indivíduo no modo como ele pensa a vida e no modo como ele age na vida, garantindo ao indivíduo toda uma estrutura de autonomia, de autorregulação, de consciência sobre o mundo. Então, aqui, na fundamentação da epistemologia genética, o profissional de educação física não está preocupado em formar atletas para competições. Ele está preocupado em formar cidadãos que venham a refletir e analisar sua realidade e, a partir da análise que se vem a ter do mundo, poder agir nesse mundo com qualidade. E essa ação com qualidade, né, possa ter toda uma dimensão de que o papel essencial da educação física escolar é fornecer aos indivíduos toda uma gama de conhecimento, um conhecimento correlacionado à condição do corpo, do movimento que o corpo vem a ter, da percepção que o indivíduo faz sobre o seu corpo no espaço e, ao mesmo tempo, né, como contribuição significativa nas estruturas cognitivas, afetivas do indivíduo, e que também a educação física possa favorecer todo o processo educativo, de tal modo, né, que o indivíduo, ao entrar num ambiente de aprendizagens, de desenvolvimento amparados pela fundamentação da epistemologia genética, o profissional de educação física possa demandar uma atuação que garanta compreensões, garanta bom desenvolvimento e que se leve em conta sempre o estágio do desenvolvimento para buscar fundamentalmente a autonomia dos indivíduos.